Pode orar, irmã? Para a gente iniciar, pedir a bênção do Senhor. Amém, irmão. Estava procurando um estudo aqui. Pai amado, nesse momento nos colocamos diante da Tua presença, Pai, para aprender mais um pouco da Tua palavra, que o Senhor possa estar derramando através do nosso irmão todo o ensinamento que o Senhor quer que a gente aprenda, Pai, nesse dia. Em nome de Jesus, tira toda a distração do nosso caminho, da nossa mente, que a gente possa absorver o máximo possível dessa aula. Amém. Amém. Até quando nós estudamos Apocalipse para falar sobre o céu, realmente precisamos de concentração e fazemos uma viagem, né? Graças a Deus, nós temos esse livro, e esse livro tem um relato do apóstolo João, que ele realmente fez a viagem, ele foi lá, ele viu, né, aquela cena toda, depois voltou, não sei se ele foi em carne ou em espírito, mas de um jeito ou outro ele foi, e aí ele escreveu, e pela graça de Deus, o que ele escreveu ficou preservado, e hoje temos em vários idiomas, até em português tem várias traduções, né? Então somos abençoados, que Deus tem nos mostrado muitos detalhes, né? Então, vamos repetir a leitura, que eu acho que nada melhor do que isto. Vou pedir o Wellington para fazer a leitura do Apocalipse 21. Vamos fazer que nem a Patrícia fez na última aula. Você vai ler direto e só vai parar no 22:6. Tá bom? 21:1. 21 todo, embaixo 22, está para no 22:6. Perfeito. Até, olha como João começa. Então, eu vi, né? Ele viu. E através das palavras de João, nós também vamos ver. Leiamos. Então vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito. Eu sou a Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os cobardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago do fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe,
clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, e o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Agora até o 6, né? Isso, capítulo 22, do 1 ao 6. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Bem, então, os servos hoje estão vendo, né, através dos olhos de João. Posso ter água? Sim. Você me dá água? Sim. Obrigado. Durante a leitura, eu estava aqui pensando sobre as coisas gerais, né? Eu não sei vocês, mas eu fico impressionado com a organização de Deus, né? A perfeição de Deus, como ele gosta das coisas certas, né? Exatas. Até a gente vê isso em outras partes da Bíblia, né? Na hora de fazer o tabernáculo e o templo e coisas assim. Também fico impressionado com a beleza,
né? Que não escolheu qualquer coisa, mas pensou não só em coisas que funcionam, mas coisas que são lindas. E Deus é muito criativo. Isso também podemos ver no nosso mundo, né? Eu costumo dizer que eu gosto de ir no zoológico para ver os bichos e tudo ficou fascinado, mas especialmente com as aves, né? Tem cada pássaro, um maior, menor, né? Que faz seu ninho em um lugar, em outro lugar, e várias cores e bicos, e, né? Fico fascinado. Valnei, queria falar? Um comentário sobre a inteligência e a organização de Deus também é sobre a arca, né? Eu estava vendo uma entrevista de um cientista ateu que se converteu, muito inteligente ele. Então, ele estava explicando mais ou menos como eram os animais na época que foram colocados na arca. Que a gente imagina, pelo tamanho da arca, muitos animais não daria. Por exemplo, a girafa é enorme. Né? Então, foram filhotes. Ele explicando que Deus ordenou que colocasse ali filhote que daria, né? Eu não tinha pensado sobre isso. Eu sei que eu já vi um estudo, Valnei, falando sobre as dimensões da arca, comprimento e largura e tudo, cientificamente a dimensão melhor, né? Para flutuar naquela água. Ele comenta, ele fala que se fosse colocar os animais no tamanho normal, como a gente está acostumado a ver, sim. Não caberia, né? Devido ao tamanho da arca. Acho que Deus foi colocado os filhotes, aí ele aí comenta, aí eu fiquei pensando, falei, caramba, que interessante, porque às vezes no filme a gente vê normal a girafa, normal, elefante, entendeu? Aí eu fiquei pensando nisso, aí eu falei que é interessante, realmente é uma coisa muito, Deus é uma coisa muito, muito perfeita mesmo. As coisas dele toda certa. Então, gostaria também de pedir a Esther para ler um versículo que eu acho interessante. O Willington leu na Nova Versão Internacional, que é a minha, e uma coisa que eu gosto é que aqui traduz as medidas para quilômetros, né, para coisa que a gente conhece. Mas lê na sua, Esther, que eu acho que você tem a antiga e traz diferente, além no 21:17. Você tem que ligar seu microfone, Esther. Não, você tem um microfone, Esther? O microfone não está pegando legal, não. Acho que está meio ruim. Agora melhorou. Melhorou? Tá. Mediu também a sua muralha, 144 côvados. Medida de homem, isso é, de anjo. Então, pode parar. É só isso que eu queria. Então, o que é um côvado? Vocês sabem? Alguém lembra? É daqui até aqui. Então, isso varia um pouco de uma pessoa para outra, né? O mais alto vai ter um braço maior do que o mais baixinho, né? Mas eu acho tão interessante, até eu acho quase uma piada. Aqui no 21, quando João fala medida, ele fala medida de homem, quer dizer, de anjo. Porque quem estava medindo era o anjo, né? Usando o côvado de anjo. Então, que traduz mais ou menos para essas medidas que nós temos aqui. Só um detalhezinho ali. O anjo deveria ser alto. Será? O anjo deveria ser alto, né? Grandão. Não sei, né? A gente pensa, né? Porque aí também entra um certo preconceito com o baixinho, né? Que certo tem os baixinhos.
Vai fotos mais bonitos, né, mais bonitos, né, Valnei? Tá falando de anjo, não é de avatar, não, pô, é de anjo. Deve ser do tamanho da gente. Boa noite, irmão. Boa noite, irmão. Então, vamos para nosso esboço. Gostaria de saber... pode falar, Wellington. Não, assim como falamos da muralha, é interessante ver o tamanho da cidade. Né? Eram de comprimento 2.200 quilômetros. E a largura, né, e a altura eram iguais ao comprimento. Era uma cidade muito grande, não? Maior do que São Paulo. Sim, porque, olha, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com uma vara. Tinha 2.200 quilômetros, e daqui até Rio Grande do Sul. E tem a altura também, né? Incrível, né? Uma cidade... Até eu já estou pulando para o finalzinho da aula, que quando alguns tentam pegar aqui do Apocalipse, que só tem 144 mil no céu, então a cidade santa não precisava ser tão grande, se só tem 144 mil. É melhor acreditar o que Jesus falou em João capítulo 14, né? Que na casa de meu pai há muitas moradas. Né? Tem lugar para todo mundo. Não falta vaga. Às vezes falta candidato, talvez, mas não falta vaga. Né? Então, gostaria de saber quem tem a apostila, que eu vou pedir para as pessoas para ler. Se você não tiver, aí eu peço outro. Quem tem que pode ler? Wellington, Valnei, Patrícia, Luísa, tem? Também? Tá bom. Então, você pode começar, Valnei, ler essa parte onde... Bom, eu vou ler o iniciozinho, depois eu peço você para dar continuidade. Então, hoje nós estamos vendo as características da Nova Jerusalém, nós estamos na segunda folha, e aqui a observação do autor diz, as seguintes características são símbolos que tentam descrever uma cidade maior e mais bela do que qualquer outra cidade que nós possamos imaginar. Então, sempre falamos isso sobre o Apocalipse, né? Que João foi lá, João viu, mas ele tem o desafio, que é um desafio praticamente impossível de alcançar, de traduzir aquelas coisas celestiais numa linguagem que dá para a gente entender e imaginar, né? Então, é um novo mundo, novo céu e nova terra. Então, eu penso que esse novo céu e nova terra não é terra, mas um outro lugar, um lugar espiritual. Podemos até, se alguém quiser questionar essa parte, podemos debater um pouquinho. Então, leva para a gente, Valnei, a parte onde diz a cidade santa. Pode ler tudo ali. Descia do céu com a glória de Deus. Apocalipse 21, 2, verso 10 a 11. Ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. O fulgor semelhante a uma pedra preciosíssima, jaspe cristalina. Apocalipse 21, 11. A cidade é quadrangular ou cúbica, 12.000 estádios, igual a 2.314 quilômetros. Apocalipse 21, 16. A cidade é feita de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Apocalipse 21, 18. Então, ali do lado, o autor resumiu cada característica aqui. É uma cidade gloriosa, linda, esplêndida, espaçosa, pura. E sei que eu já comentei antes,
como aqui o último que Valnei leu para a gente, ouro puro como vidro transparente. Então, nós conhecemos ouro, nós conhecemos vidro, mas eu nunca vi ouro transparente. Mas eu creio que aqui João está combinando duas coisas que tem aqui na Terra para tentar descrever algo lá que não existe aqui, né? Mas uma maneira da gente, talvez, né, imaginar. Tá? Vamos em frente? Alguém quer falar mais? Então, Patrícia, lê para a gente a próxima parte, a muralha. Onde tem as referências, pode até, não precisa ler. Tá, ok. A muralha, uma grande alta muralha de jaspe, 81 metros, 12 fundamentos inscritos com os nomes dos 12 apóstolos. Os fundamentos estão adornados de pedras preciosas, jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisopraso, jacinto e ametista. Obrigado. Então, aqui do lado, o autor do estudo colocou uma cidade protegida, sólida, preciosa, rara, luxuosa. E eu vou tentar mostrar para vocês a foto que eu vi hoje. Aqui. Que para ter uma ideia das pedras, né, e as cores, para a gente tentar imaginar a beleza da Cidade Santa. Léo, Sim. eu não sei se eu vou falar uma heresia aqui, mas na hora que estava lendo, o irmão estava lendo, eu lembrei, sabe de quê? Daquele filme do Superman, quando ele é pequeno, que a cidade dele é toda de cristal. Ah, tá. Ai, meu Deus. Será que foi inspirado no Apocalipse? É bem possível, né? É muito possível. Obrigado. Eu acho que essas coisas ajudam, né? Coisas para a gente imaginar. Esses filmes, né, e novelas que tem sobre a Bíblia, eu vejo o lado ruim e o lado bom, né? O lado ruim é que quase sempre fogem da Bíblia de alguma forma. Então, isso não é bom. Mas eu vejo um lado muito bom que dá para a gente imaginar mais, né? Visualizar mais, bota a gente para raciocinar mais. Então, isso eu acho ótimo. Luísa, pode ler essa parte da praça? Lê a praça e as portas também. A praça é de ouro puro, como vidro transparente. Tem o rio da água da vida, brilhante como cristal. A árvore da vida que produz 12 frutos mensalmente. As portas, 12 portas escritas com os nomes das 12 tribos de Israel. 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. 12 anjos junto às portas. As portas são 12 pérolas. Nunca jamais se fecharão. Então, ao lado, tem essas palavras. Uma cidade refinada, eterna, abastecida, forte, acessível, vigiada, atrativa e aberta. São características interessantes, né? Então, diversas. Vamos prosseguir? Alguém? Então, Wellington, pega o interior da cidade e os habitantes. O interior da cidade. O trono de Deus e do Cordeiro. Os habitantes. Deus, os vencedores, os filhos de Deus, os servos de Deus, os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, aqui é importante, divina, humana, trabalhadora,
e exclusiva. Aqui eu acho interessante, às vezes perguntamos, né, quais são os nomes que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Pelos outros versículos aqui, podemos ver que seriam os vencedores, os servos de Deus, né, que esses que estão lá na Cidade Santa. Mais alguém que não leu, que tenha o esboço? Holly? Pode ler, então? Eu tenho pergunta. Tá bem, pode fazer sua pergunta. As perguntas ajudam. Não sei, mas me ajuda. Então. Eu tenho pergunta, porque nações. Nações, eu posso ler capítulo 21, versículo 26. Quem é de novo no capítulo 22, versículo 2? Eu só quero quem é essas nações, essas pessoas? Então, vamos lá. Primeira vez foi 21, 27? 26. Sua esposa, a glória, a honra das nações lhe serão trazidas. O que eu vejo, todas as pessoas louvam ao Senhor. Até diz, você pulou 24, né? As nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Eu vejo que, lembrando do contexto do Apocalipse, lembra a igreja sendo perseguida, uma igreja maltratada, uma minoria, né, pessoas, como se vai falar? Humilhadas, isso tudo, né? Então, mas Deus mostra que no final todos vão louvar ao Senhor, e até os reis da terra que estão perseguindo a igreja vão reconhecer que ele é o verdadeiro rei, que ele merece toda a honra e glória. Então, vejo que vai ter uma grande inversão. Tudo vai ser ao contrário, né? Inverso daquilo que parece ser. Como tem quando o time ganha de virada, né? Tem a grande virada. Quando parece que a igreja está apanhando, que a igreja humilhada, derrotada, vai ser a igreja gloriosa, e tudo por causa do Senhor. A outra foi qual? 22? Sim, 22, acho que é 2. 22, 2. No meio, as folhas das árvores servem para a cura das nações. Até eu sempre, quando falamos em nações, olha, eu lembro, gosto muito do capítulo, acho que é capítulo 7. Okay. E até eu gosto desse capítulo 7. De novo, estamos entrando no finalzinho da nossa aula, onde tem a doutrina falsa de que tem um número já predeterminado de 144 mil que vão para o céu e ninguém mais entra. E quem usa esse ensinamento se baseia no início do capítulo 7, que lá fala sobre 12 mil... Deixa eu fechar aqui os microfones. Rapidinho. Então, lá fala sobre... Então, é Apocalipse capítulo 7. Então, Apocalipse capítulo 7, a partir do versículo 4, o 4 fala: ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí vai falar
das 12 tribos e fala 12 mil de cada tribo. Então, 12 mil vezes 12 dá 144. 144 mil. Então, se fosse parar só ali, uma pessoa poderia entender, então, que vagas no céu são limitadas. Né? Vale ouro, vamos dizer. Mas eu gosto dessa parte aqui, continuando a leitura, versículo 9. Depois disso olhei e vi diante de mim uma grande multidão que ninguém podia contar. E olha aí, Holly, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, clamando em alta voz. Salvação pertence ao nosso Deus, que assenta no trono e ao Cordeiro. Então, no céu, amém, tem um grupo enorme que ninguém podia contar, de todas as nações. Então, aqui a gente vê que, novamente, nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não olha para o tamanho do seu nariz, nem sua altura, né, Valnei? Se é alto, se é baixo, qual a cor da sua pele, onde você nasceu, quanto você estudou. Tem lugar no céu para todos, Deus aceita todos, é pela nossa fé, né? É nosso amor ao Senhor. E quando fala uma grande multidão que ninguém podia contar, eu creio que são milhões e milhões, né? Não são apenas 144 mil. Eu iria demorar para contar 144 mil. Mas chegaria lá, de repente, uma semana dá, né? Para contar 144 mil. Acho que dá, sim. A outra pergunta? Depende da tecnologia. Não, mas estou dizendo só com caneta e papel. A gente, né? Bota o Octávio. De repente, o Octávio daria para ele contar 144 mil em uma semana. Acho que conseguiria. Sim, mas para Deus, uma semana é como uma respiração. Segundo. Então, o que mais que eu queria falar aqui? Então, Valnei, você pode ler essa última parte? As coisas ausentes. Ricardo. A Luísa levantou o dedo aí. Ótimo. Pode falar, Luísa. Então, Léo, sim. Às 9, vem dizendo que eles estavam vestidos de vestiduras brancas, certo? E aí, quando a gente pula lá para o 13 e 14, os anciãos perguntam quem eles são. E aí vem dizendo que são estes o que vem da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A questão é que grande tribulação que ela tá se referindo. Essa tribulação está se referindo a Mateus ou está se referindo a algo que... uma outra tribulação que virá? Eu creio que o que já passou. Eu creio que quando o livro foi escrito, tem aquela perseguição de Roma, né? Irmãos sendo queimados vivos, jogados lá no Coliseu, jogados aos bichos. E nós temos, voltando, né, praticamente para o nosso estudo de Apocalipse, vê lá no capítulo 6 de Apocalipse. Cadê aqui? Ao 9. É isso. Bom, nem lembra, né? Eu falo para as pessoas, não sei se todos vocês pegaram a aula de Apocalipse, que, para mim, essa é a parte chave para a gente entender o livro. Capítulo 6, 9 a 11. Diz,
quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, o altar lá na glória, as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, estavam sendo perseguidos. Nós poderíamos também voltar para capítulo 2, que fala sobre irmãos sendo mortos, seus bens confiscados, né? Então, esses que morreram já estão lá na glória, e no versículo 10 diz, clamavam em alta voz, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra, que são os do mundo, né? E vingar o nosso sangue. E aí, então, no 11. Então, cada um deles, que estão lá na glória já, recebeu uma veste branca, e foi dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Então, eu vejo ali esses que já morreram, estão na glória, porque foram fiéis até a morte. Tá. Então, a visão que João tem dos 144 e mais dessa visão dos glorificados, então, até o momento, era somente aquele povo que tinha morrido durante a tribulação. Ele está vendo aqueles e, claro, que ele também vê o que virá no futuro. Tem as duas coisas. Uma parte do livro, uma boa parte do livro, está falando sobre o que já passou. Mas tem uma outra parte do livro, o que virá. Sim, é porque nessa parte aqui, aqui é onde? 14, eles percebem que eles estão vindo da grande tribulação. Qual versículo? O 14. Do 21? Ele pergunta essa multidão toda aí. Ele quer saber de onde vem todo esse... Não, você está em qual capítulo? Você está em qual capítulo? 14. Capítulo 14? Capítulo 7. Capítulo 7. Capítulo 7. 7, 14. Eles não estão ouvindo, filho. Então... capítulo 7. Sim. Versículo 14. Sim. Desculpa. Não, entendi. Não, tudo bem. Agora estou entendendo sua pergunta. Dos 144 mil. Mas a multidão, porque é questionado pelos anciãos, né? Eles perguntam, quem são esses aí de vestidura branca? Sim. De onde vieram? Aí no 14 fala. Eu teria que analisar melhor ali, de uma certa forma, claro que poderíamos dizer que todos nós estamos numa guerra espiritual, né? Embora aqui no Brasil não temos perseguição do Estado, temos liberdade para adorar a Deus, até a igreja tem certas vantagens, né? Como uma entidade sem fins lucrativos. Aqui no Brasil é assim, mas nem em todo lugar no mundo é assim. Mas mesmo aqui tendo essas vantagens, nós sabemos que entre nossos amigos e na cultura, seguir a Cristo, nós estamos na contramão. E existe uma perseguição mental, né? Ou, não sei qual palavra que se usaria. Então, existe uma tribulação para quem quer andar no caminho do Senhor. Então, não sei se isso poderia entrar aqui também. Essa é só uma ideia.
Mais alguém? Perguntas ou respostas, né? De repente você está entendendo melhor do que eu. Vamos ver, então, essa última parte. É muito interessante aqui, né? Em muitos assuntos na Bíblia e na vida existe o sim e o não. O que tem e o que não tem. Então, aqui é interessante, já vimos, né, toda essa beleza do céu, todas essas coisas lindas, mas também a cidade é boa porque falta algumas coisas. Algumas coisas não tem lá. Então, pode ler, irmão Valnei. As coisas ausentes? Isto. As coisas ausentes. O mar. Da separação entre Deus e os homens. Lágrimas, morte, luto, pranto e dor. Sede, física ou espiritual, doença, um santuário. Deus e Jesus estão presentes. O sol, a lua ou candeias, a glória divina a iluminará. A noite. Covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, coisas contaminadas e qualquer maldição. Outro dia alguém falou sobre o mar, e eu tentei pesquisar, eu não cheguei a uma conclusão exata, mas eu gostei aqui o que o autor do estudo colocou, entendendo o mar como algo que separa Deus e os homens. Uma coisa que eu vejo que, pelo menos algumas vezes no livro de Apocalipse, o mar não é o mar de água salgada, né? Mas uma ideia de ou algo que nos afasta de Deus, ou até das coisas contra Deus, que até é do mar, que a besta sai do mar, né? Eu vi essa parte lá. Então, o mar não existe, não é que não existe o Atlântico ou o Pacífico, né? Alguém quer comentar alguma coisa aqui sobre essa parte? Nós falamos outro dia, né, sobre várias profissões que serão desnecessárias lá na glória. Eu vejo de novo essa parte que não precisamos de iluminação, né? Que o próprio Senhor está iluminando tudo. Realmente é fantástico. A nossa cabecinha, eu acho que não dá conta, né? De imaginar tantas coisas que estão escritas aqui. Olhem. Acho que está errado, mas é bonito demais. É tão difícil para entender tudo. Mas eu estou esperando. É verdade. Mas isso é bom, né? Quando come uma fruta deliciosa, um bolo delicioso, quem vai dizer que é delicioso demais, né? Quanto mais delícia, melhor. Então, vamos ler essa última parte. Eu tenho falado já várias vezes. O Luísa queria falar antes? Não? Tá. Então, vamos ler essa última parte. Eu vou ler aqui. Uma doutrina falsa a respeito do céu. As testemunhas de Jeová ensinam que apenas os 144.000 de Apocalipse 14 habitarão nos céus, onde serão integrados na organização do reino teocrático de Deus. Esse número já está completo há muito tempo, segundo eles, né? Todos os outros justos, quer dizer, eu e você hoje que estamos vivos, nosso desejo, nossa esperança é de habitar eternamente na Terra. Até se você já estudou com o Testemunho de Jeová, ou já viu a literatura deles, muitas vezes tem uma gravura, um cenário, um jardim bonito,
né? Um gramado e uma família ali, um leão, uma cobra, uma ovelha, e está todo mundo ali na paz, né? Que esse é o paraíso terrestre. É que eles pensam que seria nossa esperança, já que as vagas já são tomadas por outras pessoas que já vieram antes. Mas a Bíblia ensina que todos os salvos irão para o céu, não apenas 144 mil. O número 144 mil no capítulo 7 e também no capítulo 14, segundo o autor, e eu também acredito, é um número simbólico, representando, aqui ele diz todos os israelitas fiéis, eu diria todos os fiéis de todas as épocas, que para mim seriam 12 tribos, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, e 1000 é todos, né? Aí, como já falamos hoje, né? A grande multidão no capítulo 7 de Apocalipse 9 em diante são de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, representando todos os fiéis. O céu é o destino eterno de todos os cristãos fiéis. Então, vamos ler estas passagens aqui. E uma que ele não colocou, eu colocaria. Vamos até começar com alguém, quem não fala hoje. Daisy, pode ser você, João 14, depois eu falo os versículos. Ricardo, pode ser 2 Coríntios 5, 1. Esther, Filipenses 3, 20. Olha, Colossenses 1, 5. Flávia, Hebreus 12, 23. Patrícia, 1 Pedro 1, 3 ao 5. E Luísa, Apocalipse 20, do 11 ao 15. Acho que a outra parte nós já vimos. Então, Daisy, deixa eu abrir aqui. Eu já citei essa parte, eu creio que a maioria já conhece. Lê para a gente, Daisy, do João 14, do 1 ao 3. 1 ao 4, pode ser. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Obrigado. Então, Jesus aqui não disse, né? Corra logo que as vagas são limitadas, né? Disse, eu vou preparar o lugar, tem muitos lugares, tem lugar para todos. 2 Coríntios 5, 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construídas por mãos humanas. Também, novamente, uma casa, e essa casa parece ser bem grande, como o Wellington já citou, né? Uma cidade enorme. Filipenses 3, 20. Pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, aí o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, também não falou sobre fazer um vestibular para ver se você consegue uma vaga, né? Colossenses 1, 5. Por causa de esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade.
Então, mais uma vez, Paulo escrevendo para os irmãos e dando esperança para todos, né? Tem lugar para todos. Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Então, lá nós vimos hoje os nomes dos 12 apóstolos escritos lá, mas aqui em Hebreus 12, 23, diz que todos nós podemos ter um nome escrito lá, né? Quem está nessa igreja dos primogênitos, e faz parte da igreja do Senhor Jesus. 1 Pedro 1, 3 ao 5. Toda a honra seja a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque é a sua misericórdia ilimitada que nos deu o privilégio de nascer de novo, de maneira que agora nós já somos membros da própria família de Deus, e agora vivemos na esperança da vida eterna, porque Cristo Jesus levantou-se novamente dentre os mortos, e Deus reservou para os seus filhos a herança inestimável da vida eterna. Essa herança está guardada no céu para vocês, pura e imaculada, sem perigo de sofrer alteração ou de estragar-se. E Deus, em seu grandioso poder, garantirá que vocês cheguem até lá em segurança para recebê-la por meio da fé. Essa herança lhes pertencerá naquele último dia, prestes a ser revelado. Obrigado. Então, eu gosto dessa última parte do 4. Aqui na NVI diz, herança guardada nos céus para vocês. Então, de novo, é geral, né? Para todo mundo. Nada sobre um lugar no céu para alguns, um lugar na terra para outros. E Apocalipse 20, do 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Estou tentando ver aqui. Que aqui tem a separação, né? Até aqui fala mais sobre o juízo, aqueles que estão sendo condenados. Mas acho que no 12, né? Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. Cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, diz o 13. Então, é uma doutrina que para mim não faz muito sentido, e ali nós vemos também o perigo de achar que todas as passagens da Bíblia, como que eu vou falar aqui, são iguais no sentido de o mesmo tipo de literatura, né? Que na Bíblia nós temos um provérbio, né? Nós temos parábolas, nós temos descrições de eventos que aconteceram, temos cartas e temos um livro como o livro de Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos e simbologia, de figuras, ilustrações.
e temos que saber como interpretar cada tipo de literatura, né? E nós sabemos, eu me lembro muito bem, dando esta aula, e uma aluna não estava aceitando de que ela disse, não, está escrito, se está escrito, não é assim. E depois eu até fiz uma folha cheia de versículos, e levei na semana seguinte, mostrando coisas como Deus é nossa rocha e fortaleza. Então, Deus é nossa rocha, sim ou não? Sim. Então, vai lá, Pão de Açúcar, e você está olhando para Deus. Não. Não, claro que não, né? Deus não é uma rocha, né? Deus não é uma rocha. Deus é forte, resistente, Ele é fiel, né? Ele nos dá segurança, como se fosse uma rocha, né? Então, isso é uma maneira normal de falar. Então, a pessoa que quer interpretar tudo ao pé da letra vai se dar mal, né? Que até Jesus, né? Quando Jesus disse, se seu olho te faz tropeçar, faça o que com o olho? Arranca o olho. Então, talvez todo mundo aqui tem dois olhos. Um olho. Por que um olho peca e o outro não, né? Então arranca os dois, então, logo, né? Então, ninguém aqui nunca errou com os olhos? Então, por que você não arrancou o olho? Que não é isso que Jesus está falando, né? Ele está falando que é sério, né? Que nós temos que vigiar, nós não podemos brincar com o pecado. Mas é uma maneira de falar, né? Alguém levantou o dedo? Foi você, Luísa? Não, foi a Flávia. Não, nós vimos o filme de Apocalipse, né? João, né? Como é que era o nome daquele filme? João. Sim, João, na Ilha de Patmos. João na Ilha de Patmos. E ali, ele, no filme, né? Eu vou dar... Como é que os meninos falam spoiler, né? Vou falar um pouquinho. Não sei se todo mundo aqui já viu. Ele está preso lá na ilha e as cartas, elas são enviadas, mas com uma possibilidade de ser encontrada pelos soldados romanos. E quem fosse, né, encontrado, como era algo de até hoje a Bíblia tem coisa aqui que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque, como o Léo disse, né, a interpretação das pessoas pode levar até a morte de outras pessoas também, sem ou suicídio, etc. Então, eu acredito, pelo que eu estudei, vê se eu estou errada, Léo, pelo que você ensinou, que essas simbologias também é um pouco para disfarçar, não? O que ele queria dizer de verdade. Por exemplo, ele nunca, no livro de Apocalipse, ele nunca fala sobre Roma. Ele fala sobre Babilônia, que Babilônia vai cair, Babilônia caiu. A gente lê e entende que Babilônia é Roma. Mas se um soldado romano, pegasse o livro, ele não iria entender que está falando contra o seu império, né? E nem todos sabiam ler e interpretar. E se coloca a palavra Roma, já vai, né? Porque eram bárbaros, né? Quase naquela época. Uhum. Eu achei muito legal esse filme. Muito bom eu gostei, né? Já viu, Léo? Não? Talvez, eu tenho visto algumas coisas, mas faz tempo. Mas eu acho que eu vi sim, mas teria que ver de novo, né, para saber se foi aquele que eu vi ou se foi outro. Só tem um, João na Ilha de Patmos, e agora está melhor do que o de antigamente, porque o de antigamente eu assisti pela fita de vídeo, aí não dava para ver as coisas. Ah, tá. Então talvez seja esse que eu vi mesmo. Então, a gente termina por aqui essa aula, essa é a 11ª sobre o céu. Nessa série são 12, só temos mais uma apostila que fala sobre a volta de Cristo. Se eu não coloquei no grupo,
já vou tentar colocar hoje ou amanhã. Se eu não colocar, vocês me lembram. E não sei quantas semanas vamos levar para terminar, para concluir, mas geralmente a gente leva 3, 4 aulas para um esboço, né? Que cada esboço está cheio de referências e coisas para a gente aprender. Mais algo para hoje? Se não, deixa eu ver, eu pedi uma irmã para começar, ou pedir uma irmã para fazer a nossa oração final. Pode ser você, Esther? Está ouvindo? Pode orar? Estou ouvindo, posso sim. Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esse ensinamento maravilhoso, Pai. Obrigada pelas nossas vidas, por esse dia tão maravilhoso, Pai, por cada pessoa que está aqui nessa live. Muito obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Parar a gravação.